Se um dia você tivesse que apostar na corrida entre um carro de Fórmula 1 e um Gol Bolinha com uma escada, provavelmente você iria no carro da Fórmula 1 por saber que são carros super rápidos e por estarem no auge do automobilismo. Já eu iria no Gol Bolinha, porque o carro da Fórmula 1 é uma Aston Martin. Mas como as equipes de Fórmula 1 conseguiram transformar carros lentos e convencionais em carros tão rápidos assim? Essa é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, sem clubismo, e esta é a planta dele, de uma forma bem grosseira, que pode ser dividida em duas partes, asa e corpo. A primeira parte são as asas, que em carros de Fórmula 1 são divididas em asas dianteiras, que ficam na parte da frente, e as asas traseiras, que ficam na parte de trás. A asa dianteira é a primeira a ter contato com o ar, já que quando o vento bate nela, uma parte dele vai para cima e a outra para baixo. É nessa divisão que acontece o efeito Bernoulli. Eu vou explicar ele mais pra frente, mas, de antemão, é o efeito que prende o carro mais no chão, gerando o famoso downforce. Mas, vamos voltar para as asas. Você já deve ter ouvido que as asas do carro da Fórmula 1 são iguais de um avião, só que invertidas. É verdade, mas não é apenas isso que se inverte. O efeito físico também. O que acontece nessas asas é o efeito Bernoulli, que muda a pressão a partir da velocidade dos ventos. Então, se o carro da Fórmula 1 vai ficar preso no chão, a velocidade dos ventos precisa ser maior embaixo do que em cima, que acaba gerando uma pressão maior na parte superior do que na inferior, sendo pressão e velocidade inversamente proporcionais. E você pode ver isso na prática em dias de chuva, quando sai aquele túnel de água na parte de trás dos carros. E é exatamente isso que acontece no avião. Se ele quer se manter voando, precisa de muita pressão para cima. Então, na parte de baixo da sua asa, vamos ter velocidade dos ventos menores do que na parte de cima. E os carros da Fórmula 1 tentam tirar o máximo proveito disso, já que na asa dianteira você vai ter o máximo aproveitamento do vento. Já na asa traseira é uma outra história. O vento vai te impedir de andar. Chamamos isso de força de arrasto. E pra gente entender essa força, lembre-se do dia que a gente abriu um guarda-chuva em um dia que estava com muitos ventos. E ele se quebrou. Só pra deixar claro, isso nunca aconteceu comigo, tá? Ou até mesmo no dia que estava andando de carro e colocou a mão pra fora dele e sentiu que tinha uma força te empurrando pra trás. Em ambos os casos, sua força de arrasto agindo. Enquanto na palma da sua mão você sente o efeito, no guarda-chuva você vê ele. E lembra de sempre abri-lo contra o vento. E isso é um grande problema, porque acaba reduzindo a velocidade dos carros. E para contornar isso, eles criaram o DRS, que em certos pontos da pista poderia ser aberto, que acabava ajudando eles na hora da ultrapassagem e dava a sua velocidade original. Mas nesse ano, o DRS foi abandonado para dar uma tecnologia muito mais avançada, a aerodinâmica ativa. Pode ser dividida em duas partes: o X-Mode, que é basicamente o antigo DRS, só que nas retas, e o Z-Mode, que gera o efeito Bernoulli nas curvas. E que para tudo isso dê certo, o assoalho precisa estar próximo ao chão, porque quanto mais próximo tiver o chão com o assoalho, melhor será o efeito e mais seguro eles vão conseguir fazer as curvas. E se lembra quando eu falei do efeito, que a velocidade do vento na parte de baixo tinha que ser maior que na parte de cima? Então, eu esqueci de um pequeno detalhe. E se a passagem do vento for atrapalhada? Tipo nas curvas, em que toda hora o carro está mudando sua posição. Por isso, nas laterais dos carros, são criados pequenos vórtices, que são como tampões, que bloqueiam a passagem de ventos externos na parte de baixo do carro, que ajuda e melhora o efeito Bernoulli. E é por isso que em dias de chuva só vemos água saindo da parte de trás do carro, e não para suas laterais também. Tudo isso que eu falei acontece em questões de segundo. Por isso, os engenheiros e o pessoal que desenha os carros pensam a todo instante em como deixá-los melhores e como driblar o regulamento. E aqui eu só falei o que acontece na carcaça dele, porque ainda existe os pneus, as baterias e os motores. E é dessa forma que eles conseguiram transformar carros lentos, convencionais, em carros extremamente rápidos, tecnológicos e que estão no auge do automobilismo. Oi, eu sou Edson Gabriel e antes que feche o vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou do vídeo, alguma ideia que teve. E aqui vão aparecer mais 2 vídeos para você assistir que estão incrivelmente bons. E nunca se esqueça, a criatividade é a inteligência se divertindo. Muito obrigado por ter visto meu vídeo e até a próxima. Tchau!